Olá pessoal, hoje a gente vai falar muito de Flutterflow, uma linguagem de programação muito legal, maravilhosa até. Hoje é 8 de dezembro de 2023, meu nome é Gilberto e eu já programo desde 20 anos, hoje eu estou com 66, portanto um dinossauro, né? Começamos lá atrás com Unix, depois passamos para COBOL, depois passamos para Delphi, né? E recente agora eu resolvi aprender essa linguagem nova, depois de fazer muita pesquisa por aí. Particularmente me interessei muito pelo tema low code, né? E no code. É uma linguagem que na nossa equipe, a minha intenção é eu virar um monitor para os nossos programadores, né? Aproveitando a oportunidade, hoje a gente tem duas empresas aí, a Virtux Tecnologia. Essa Virtux Tecnologia, ela é a nossa autorizada, né? Nós temos uma empresa uma fábrica de software, que é a PGM Sistemas. A Virtux, ela é representante da PGM Sistemas, ela vende, ela distribui, ela dá suporte, né? E a PGM Sistemas é a fábrica de software. Nós temos aí hoje praticamente a nossa especialidade é sistema de gestão. A gente tem o sistema GIL, a gente tem o AppGestão e a gente também representa o Hyper, tá? E mais alguns outros subprodutos aí. A gente tem TI Backup, e Chat Hub e algumas outras coisas. Bom, mas vamos falar de Flutterflow, né? Eu tenho visto aí muitos cursos e eu mesmo já vi muitas videoaulas aí a respeito, fazendo apresentação básica do Flutterflow, e realmente a ideia que a gente tem é que é uma linguagem muito fácil, né? E realmente é. Mas quando a gente começa a colocar a mão na massa e desenvolver um produto, né? E aí a gente começa a ter algumas necessidades especiais e aí a gente encontra dificuldade, tá? E aí na procura por vídeos para poder resolver aqueles problemas, a gente acaba demorando e é muito difícil, porque de repente às vezes a gente tem que pesquisar muitos vídeos aí em inglês, né? Então a minha intenção aqui é, onde eu tive dificuldade, abrir mais essa aula e mostrar aí o caminho das pedras para vários casos, né? E com isso aí facilitar aí o tamanho, o caminho aí desses meninos aí que estão iniciando aí. Para isso, eu dou assim também dois conselhos aí, tá? O primeiro é o seguinte: quem estiver iniciando, você divide o seu aprendizado aí em algumas etapas, tá? Muito importante isso que eu vou falar. A primeira etapa vocês devem focar na questão da interface, na questão da tela, em dominar aí o conhecimento aí dos principais elementos aí de telas, né? Os widgets e tudo mais que envolve a interface. Na segunda etapa aí, vocês devem focar em banco de dados, tá? E explorar todas as possibilidades com banco de dados, porque esses dois conhecimentos, tela e banco de dados, praticamente é a base de todo o conhecimento que vocês vão precisar, os pré-requisitos, né? Que vocês vão precisar para poder entrar numa terceira fase, que aí sim é explorar, né, o diferencial dessa linguagem aí, né, funções especiais, API e tudo mais. Então, hoje a nossa apresentação aqui, a gente praticamente não vai colocar a mão na massa. Eu vou apresentar o projeto e a ideia é que vai haver aí uma segunda videoaula aí, ou às vezes até terceira videoaula,
aí sim a gente vai botar a mão na massa, tá? E então o nosso projeto é o seguinte: é um sistema que eu estou imaginando aí, um sistema de imobiliária, e um sistema simples. A gente nós vamos ter 3 tabelas, né? Que no caso do Flutterflow, se você estiver usando o Firebase, né, ele chama de coleção essa tabela. Se estiver usando o Supabase, aí o nome já muda, tá? Aí eu já passo a chamar ela de tabela mesmo, porque o Supabase é um banco de dados SQL, né? Então as nomenclaturas para SQL, você tem a tabela, você tem registro, você tem campo, né? E para o campo Firebase não, diferentemente do banco SQL, você tem a coleção, né? Você tem os registros, você tem os campos, né? E na verdade não é registro, ele chama de documento, né? Então, você tem a coleção, você tem o documento e você tem os campos, né? O equivalente no SQL seria a tabela, seria os registros e seria os campos. Tá, então às vezes, muitas das vezes, eu ainda tenho dificuldade ainda de assimilar essa nomenclatura, né? E aí às vezes eu vou misturando aí as nomenclaturas, mas eu tenho que me esforçar para falar o correto, né? Eu falo muito elemento de tela, de repente o cara chama widget, tá? Mas isso aí a gente acostuma com isso. Bom, voltando, nós temos aqui o cadastro de pessoas, tá? Antes eu tinha definido aqui o cadastro do sistema de imobiliário, né? O imóvel, o proprietário e o inquilino. Aí de repente eu resolvi fundir em cadastros, porque aí no tipo, aqui você vai falar se ele é proprietário ou se ele é inquilino, porque no fim as informações são as mesmas, tá? Para pessoas. No outro sentido, nós temos os imóveis, né? E nada de novo. Aqui, obviamente, é um sistema de teste, a gente não tem nenhum programa para imobiliário, nem tem a pretensão de fazê-lo, tá? Isso aqui mesmo é porque os cursos que a gente vê por aí, o pessoal se espelha muito em fazer um relacionamento entre tabelas, né? Então você tem professor, aluno, escola, curso, país, cidade, né? Por que não imobiliário, né? Você tem o inquilino, o proprietário, o imóvel, né? E você tem um contrato ali. Então a gente resolveu entrar nessa pegada aí. Bom, uma coisa que chama atenção aqui, né, nas nossas tabelas aí, é o seguinte: um imóvel, né, ele pertence a um proprietário, né? E então, na minha tabela de imóveis, eu coloquei aqui qual que é o índice para que ele possa acessar o proprietário, né? Porque se eu não tivesse isso, eu teria que trazer para o imóvel as informações aqui do proprietário, né? E não faz muito sentido em termos de economia, né? Velocidade de acesso a banco de dados e volume de informação, né? Eu tenho que separar as tabelas para melhorar a performance e tudo mais, tá? Da mesma forma no contrato. Um contrato, por exemplo, de aluguel, né? Eu tenho os dados do contrato, esse contrato se refere a um imóvel, se refere a um proprietário, né, e tem um inquilino, tá? Então, essa chave estrangeira aí, né, na linguagem SQL, seria uma relação, SQL não, em algumas tabelas aí, algumas linguagens aí, ele fala master detalhe, né? Uma relação de mestre detalhe. Bom, um outro detalhe também aqui legal é o seguinte: tem alguns campos aqui, igual esse campo, por exemplo, contato, né? Uma pessoa, ela pode ter vários contatos. Então, esse campo aqui, eu coloquei esse símbolo aqui, para mim, que significa que esse campo é uma lista, tá? E aí, em sendo uma lista, o tratamento dele, obviamente, é especial, porque essa pessoa, ele pode ter um contato e tem um outro registro de uma outra pessoa que às vezes pode ter 4 contatos.
Então, daqui a gente já percebe que na origem desse banco do Firebase, tá, a gente vai encontrar um JSON. Tá? Então, assim, seria um banco de texto, né? É um JSON. E eu achei muito legal porque é muito versátil isso aí, né? Uma das coisas que também não consta aqui nesse layout aqui é que todo banco Firebase ele tem o que ele chama de document. O que ele chama de document é mais ou menos igual a primary key em banco SQL, tá? Então é uma chave única que mesmo que você não defina na hora que você está definindo o banco, o layout, essa chave única vai estar presente, tá? E você vai, ele chama de reference, quando a gente tem que fazer as conexões com aquelas tabelas, essa chave única chama de reference, e essa referência aí aqui, eu explicitamente no cadastro de imóvel, eu tive que colocar ela. Então, vamos falar assim, essa primary key que desse cadastro de pessoas, eu venho e coloco ela aqui, quer seja para inquilino ou para proprietário, porque no momento que eu preciso apresentar as informações, eu vou usar isso aqui. Então, né, já se fosse um banco Supabase, ele tem um campinho que já é o ID, tá? Que tem a mesma função, né, da função document, ou seja, da função primary key aí, tá? Então a gente vai usar muito, né, esses campos aí de fazer essa indexação, ok? Bom, feito isso, eu vou mostrar as telas que a gente vai nesses nosso curso simples aí. Primeiro a gente tem eu acho que cometi uma coisa aqui, deixa eu só ver que eu estava fazendo essa apresentação, tá? Eu esqueci de diminuir a imagem aqui, vou fazer esse corretivo agora, tá? Me perdoem aí. E aí, agora sim, né? A gente tem as três tabelas, contratos, imóveis e cadastros, tá? E aqui, nessa parte de baixo, eu coloquei as chaves estrangeiras, explicitamente no meu layout eu tenho que colocar, tá? E vou mostrar para vocês agora esses, já no Flutter Flow, voltando aqui, estava fazendo a apresentação das telas, e então nós temos a tela de menu, isso aqui eu chamei de um programa de teste, e aí o teste que a gente vai fazer hoje nesses vídeos, nos próximos vídeos aí, tratando desse assunto aqui, sistema de imobiliária, né? T2 é tela 2, porque de repente eu chamei tudo de tela 2 aqui, tá? E aí, outros vídeos aí mais interessantes, a gente vai abrir aqui os botões de entrar nessas outras aulas aí. Então, por enquanto, o nosso é o sistema imobiliário, tá? Um detalhe também que eu preciso falar é que eu vou partir do princípio que o aluno já conhece telas, tá? E já conhece criar banco de dados e entender como que povoa o banco de dados. Eu não vou entrar muito nesse mérito não, porque existe aí dezenas e dezenas de videoaula na internet aí, explicando direitinho como é que faz login, explicando as telas, os elementos da tela. Então não podemos perder tempo com isso, que o meu objetivo é outro, tá? Mostrar o caminho das pedras em vários momentos que eu tive dificuldade, tá? Bom, continuando aí. Então essa primeira tela, nós temos aí uma outra tela que seria a relação dos imóveis. Isso aqui vai ser uma lista. Essa lista
né, eu não tenho, ainda não vinculei, né, na tela o banco de dados nem nada, por isso que essa lista apresenta aqui só com esse elemento aqui. Quando a gente vincular o banco de dados, isso aqui é um list view, aí ele vai abrir, né, mais quatro elementos aqui, simbolizando que é uma lista, tá? E aqui a gente vai ter a função de incluir um registro novo, de deletar, ou então de editar, de fazer uma pesquisa, tá? Aí você poderia pensar, mas se é uma coisa simples aí, todo curso tem isso. Beleza, tem. Porém, nós temos algumas coisas aqui, esses campos aqui, por exemplo, é aquilo que eu comentei, de campo em tabela estrangeira, que não é essa aqui, né? E aí, por isso que eu coloquei uma cor diferente. Então isso aqui dá um problema, digamos assim, muito grande na hora que a gente tem que fazer uma pesquisa desse nível aqui, tá? Temos alguns elementos aí, toda tabela minha tem um campo lá de status aí, de repente eu quero ver, colocar esse status, é um campo booleano, né? Fazer pesquisa em cima, então esses detalhes eu acho que é onde que está o caminho das pedras aí. Beleza, essa tela 2 aí, e se você, por exemplo, seleciona um registro, ele vai te mostrar a tela 2A, que aí eu vou entrar para fazer a pesquisa, né, para fazer edição, tá? Ou quer seja para incluir ou quer seja para alterar. Possivelmente eu vou ter a tela 03B, que seria para fazer ou inclusão ou alteração. A gente ainda não decidiu não, mas logo nas outras aulas a gente vai trazer isso pronto. E aí, esse elemento drop down é um elemento fantástico, vocês têm que dominar ele. É um elemento aí que ele é muito complexo, tá? E tive muito problema em aprender os detalhes aí que envolvem esse elemento. Ele é diferente do list view. A apresentação é a mesma do list view, mas o funcionamento, a mecânica dele, o engine dele é totalmente diferente, tá? Então, nesse sentido aí, vai valer a pena essas aulas nossas e a gente passar esse período junto aí, tá? Então, a nível de exemplo, vamos voltar aqui para a nossa tela e aqui vamos abrir a nossa janelinha com os elementos da tela, tá? Eu vou passar assim bem devagar esses elementos, porque de repente se alguém quiser fazer mais ou menos alguma coisa parecida, tá aí, né? E container título, eu gosto muito do container, né? Container título, container rótulo e container, né? Esses tá aqui preço de menu, mas eu vou mudar esse nome, isso aqui não vai ser preço não, tá? Deve ser outra coisa. E ok. Bom, então a hierarquia para você colocar os elementos na tela no Flutterflow, ela é tipo top-down, tá? Seus elementos eles vão de cima para baixo dentro da hierarquia, tá? E para você, por exemplo, você está num elemento aqui, título, e você quer acessar um elemento que ainda não foi criado, que estaria abaixo, você não consegue acessar esse elemento, tá? Então, isso aí traz muito vazio na hora que a gente está tentando programar, comparado com outras linguagens, tá? Então, o escopo de acessibilidade dos elementos é bem diferente, tá? Um detalhe também importante aqui, eu fiquei de abrir, eu vou misturando os assuntos aí, mas eu fiquei de abrir só para que vocês, se alguém quiser colar aí, né? Pronto, está aberto aqui todas as... Olha aí. Ok. Container rótulo de baixo. Eu chamei container de menu, é a janelinha de pesquisa, né? E depois, por fim,
a janela de trabalho aí, que seria essa aqui, a última janela. Em alguns casos a gente tem rodapé, nesse caso aqui não tive rodapé não, tá? Então, vamos congelando a tela aí, fazendo alguma coisa. E aí é o seguinte, eu não, olhando aqui a gente já percebe que eu não tenho, exceto essa ação aqui que eu esqueci de tirar, de deletar, tá? Vou remover ela aqui. Ok. No nosso, a gente observa aqui ó, que eu não tenho nenhuma ação, tá? Nenhuma ação criada e nenhum banco de dados atachado, tá? Tem uma outra ação aqui que é de voltar aqui, mas vamos imaginar assim, a ideia para começar o curso é a gente ter o esqueleto, né? E a partir desse esqueleto a gente vai programar. Porque até então aqui foi, né, elementos de tela, elementos visuais, tá? O scaffold aqui, o primeiro elemento que tem na tela, obrigatoriamente é a página, né? E que ele chama de scaffold. Nela eu posso programar várias coisas aqui, tá? São as propriedades dessa página, né? E a partir dali, né, a gente começa o nosso desenho. Tudo tem que ser ancorado, né? Normalmente num elemento aqui poderoso que ou é uma coluna ou ela é uma linha, tá? Então esse aqui é o grande elemento que vai ancorar tudo. Depois disso a gente tem os containers. Então aqui, tá vendo? Essas coisas que eu tô falando aqui para aluno aí é uma coisa que ele já tem que ter superado isso aí. O container só cabe um elemento. Se colocar dois elementos o container não aceita. Mas se esse elemento for um elemento que contém vários elementos, você pode colocar ele, e aí abre a possibilidade para você fazer, né, colocar todos os elementos. Esse campo daqui, eu dou Ctrl C nele e Ctrl V num outro lugar, ele vai sair daqui e vai para outro lugar. Se eu der Ctrl X, da mesma forma, eu dou Ctrl X aqui e dou Ctrl V e ele vai para outro lugar. E aí eu quero levar esse elemento para cima, ele não está aceitando, dá um Ctrl X nele, vem aqui em cima na cabeça do pai dele e dá um Ctrl V. Então assim, tem muito macetinho aí que é bem legal aí, tá? Que a gente sofreu para aprender isso aí. Bom, agora vamos lá olhar a estrutura do banco de dados, tá? Então vamos entrar aqui no nosso, né, Firestore, aqui eu tenho minhas tabelas, tá? Todas elas já estão com os campos de acordo com aquele projeto que a gente mostrou, tá? Chama atenção aqui, ó, para aquele campo que ele é do tipo lista e que, né, aqui eu teria subcampos dentro desse campo aqui, tá? A gente vai lidar com esse pessoalzinho aqui também. Temos campo booleanos, temos campo data, temos campo inteiro, temos campo string, tá? Tabela de cadastro, tabela de imóveis, tabela de contratos. Uma vez eu estando aqui no Firebase do Flutterflow, eu posso gerenciar os dados e aí por aqui eu posso incluir registros, posso excluir registros, tá? E, por exemplo, esse campo, essa tabela está vazia, posso adicionar registros nela por aqui, tá? E aí, normal, tá? Mas uma coisa interessante é que esse aqui é acessar o banco de dados, né, pelo Flutterflow. E aí existe uma outra forma que seria eu acionar, entrar no banco de dados já pela ferramenta do Firebase e do Google, tá? E aí você se registra, aqui você precisa aprender a lidar com essa ferramenta, lá no Delphi mais ou menos ele se equivale ao IB Expert, tá? Então vamos lá para console. Aqui a gente tem várias, vamos entrar no nosso bancão, dentro da nossa área, nas nuvens, né, nosso banco de teste, que chama casa de teste.
E aí aqui eu já tenho algumas informações, mas me interessa isso aqui. É o Firestore Database, tá? Então, veja bem. Lá no Flutterflow, eu já visualizei lá que existe várias tabelas, mas aqui eu só tenho a tabela de empresa, né? Aqui eu tenho a tabela de empresa. Aqui também eu tenho a tabela de empresa. Na tabela de empresa eu tenho vários registros aqui. Por que eu não estou visualizando as minhas tabelas que eu já criei no Firebase? Por um motivo simples. Só a partir do momento que você inclui aqui o primeiro registro é que ela vai aparecer aqui, tá? Para você dar manutenção. Então, até que a gente descobre isso aí no dia a dia nos cursos e o pessoal não comenta com bastante clareza, a gente fica por entender, poxa, será que eu fiz de errado? Será que eu não criei, fui lá, aí você revê umas 30 vezes aquela aula que o cara criou de forma facílima, né, uma tabela, mas ele não explicou isso aqui. Então, esses detalhes aí que a gente quer chamar a atenção, tá? Bom, então é isso aí, gente. Por hoje, por essa aula é só. É uma apresentação do nosso ambiente, das nossas intenções, tá? E eu gostaria de deixar também aí, vocês dão um like nessas nossas videoaulas para que ela tenha uma visibilidade legal aí, né? Quando o programador consultar um determinado assunto lá no YouTube, né? Nossas aulas vão estar presentes ali. Do contrário, né, a gente fica escondidinho ali. Ok? Obrigado aí pela atenção. Aceito sugestões, aceito comentário, aceito correções. Afinal de contas, somos humanos aí, né? A gente erra pra caramba, né? Mas a intenção é boa. Isso é uma virtude. Eu acho legal isso aí, tá? Ajudar a comunidade. Valeu, gente. Obrigado.